Sentir dor não é normal. Oh, doutora, que linda! Nossa! Não precisava, não. Eu faço com o maior carinho. Mas ai, que linda! Cleci, hoje tu estar aqui, eu tenho que te agradecer demais. Porque falar de um assunto muito pessoal, de dores, de assunto íntimo, né? É um ato de generosidade. Então, o objetivo hoje é a gente levar informação, a gente vai contar um pouquinho da tua história para ela esclarecer um pouco mais sobre endometriose, lipedema, né, sobre saúde e bem-estar, tá bom? Eu fico muito contente de poder compartilhar um pouquinho da minha história para levar essa informação para mais mulheres que precisam entender melhor o que eles estão passando, né? Tá. E você tá confortável? Tô bem. Tá bom? Então tá bom. Então vamos seguir. Vamos tá? lá. Tá joia. Eu trouxe algumas perguntas pra Cleci pra gente poder direcionar o raciocínio e te contar bem certinho a tua história, tá, Cleci? A primeira pergunta é puxando na memória. Como era a sua rotina antes de começarmos o tratamento? O que o lipedema e a endometriose te impediram de fazer? Lembrando que você me procurou pensando na endometriose, né? Com sintomas de endometriose no dia da primeira consulta que a gente conversando, a gente foi ver que tinha algo a mais ali, né? Exato. Nem se falava em lipedema há pouco tempo, né? Eu nem sabia que eu tinha essa doença. Então, na verdade, falando da endometriose, dores intensas, principalmente essas cólicas que me deixavam de cama, sangramentos que duravam uma semana, muito inchaço nas pernas. E assim, esse inchaço hoje a gente sabe que é proveniente do lipedema, mas assim, um inchaço que além de deixar incômodo, né, eu sentia dores, roxos nas pernas, eu tinha o tempo todo. Então, a endometriose me causava, durante o mês, um cansaço enorme, uma fadiga que eu nunca tinha disposição para nada, né? Então, assim, acaba que limita a gente, Não né? conseguiria fazer suas atividades diárias Não, no período porque- pré e menstrual, né? Exatamente. Então, assim, durante o mês, metade dele eu tava com indisposição, cansada, com dor, por conta da E endometriose. fluxo intenso também. Muito fluxo. Nossa, era assim, as cólicas me deixavam de cama. Muito fluxo, assim, eu ficava menstruada por 7 dias, mas 7 dias de sangue. Às vezes até 2 vezes no mês. E muitas mulheres, milhares de mulheres sofrem com isso, né? Exato. Você sentia que por mais que se esforçasse na dieta ou na academia, o seu corpo parecia travado e inflamado? Sim. Parece que tudo que tu fazia não ajudava em nada? Parece que independente do quanto você se alimente bem ou que você pratique um exercício, apesar de outra coisa que o lipedema dificulta é a prática de exercícios, né? Porque causa muita dor. Então eu nunca evoluí por conta que eu sempre senti muita dor. Dificuldade do ganho da massa? Não ganha, não ganha. Sensação sempre de inchada, perna. E dor. Dor para praticar exercício o tempo todo. Assim, você começa a fazer ali uma série, você não desenvolve, porque sente dor demais. Quando tu chegou aqui, tu já veio com um histórico já da endometriose, com o diagnóstico, algumas histórias de tratamento, né? Eu lembro que tu me encontrou acho que nas redes sociais, né? Sim. E isso me identificou a minha linha de tratamento. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão do que você usou de tratamento e o que a gente propôs, que eu propus o uso da gestrinona, que é uma progesterona sintética e que a gente atua muito na endometriose com essa progesterona, né? Para ser totalmente, ela tem um efeito androgênico, mas ela inibe também, né, a ação estrogênica no corpo. Então eu queria que tu falasse assim, qual foi o teu pensamento de eu propor de usar a gestrinona, o implante? Eu na verdade, quando cheguei aqui, doutora, eu não sei se tu lembra, mas eu tava exausta de procurar tratamento. Eu já estava cansada de fazer tratamento e nunca ter resultado. E aí, quando eu soube que você praticava a medicina integrativa, né? Eu falei, ai, gente, vai ser hoje. Bom, enfim. Eu sempre fiz uso, por indicação de outros médicos, de anticoncepcionais de uso contínuo. Então, assim, o tratamento que eles me passavam era esse. Não, usa anticoncepcional de uso contínuo, vai cortar o seu fluxo, você vai ficar melhor. Mas os meus hormônios todos desregulados, eu continuava com aquele problema emocional grande, a TPM insuportável e tantas outras coisas que continuavam acontecendo, porém eu só não estava tendo os sangramentos.
chegamos aqui, você sugeriu que a gente começasse a usar o implante. E assim, eu já logo quero fazer o uso, porque no desespero na minha intenção era o seguinte, o que vier para melhorar, nem que seja uma parte disso, já está de grande ajuda, porque eu já não aguentava mais sofrer tudo aquilo. Então, quando veio a sugestão, eu falei, não, vamos fazer. E não foi só implante, né? Exato. Cleci? A gente associou os suplementos injetáveis, né? A terapia nutricional injetável com ação antioxidante, anti-inflamatória, alguns suplementos orais, estilo de vida, melhorar teu intestino, sono e intensificar a atividade física, né? No primeiro momento, na verdade, a gente entrou com os anti-inflamatórios, Isso. né? E regulando toda a questão da alimentação. Então, esse primeiro momento a gente fez isso, acertamos os nossos exames, que estava tudo desregulado, né? Estava com marcadores inflamatórios, né? Todo Tava bagunçado. Uma bagunça. E depois disso, a gente, com tudo organizado, que a gente entrou com o gestrinona. Então foi assim, várias etapas, né, que a gente passou. Isso que é importante a gente colocar, a gente tem que ir por passos, tudo assim, preparando o seu corpo para receber esse hormônio e fazer todo o processo, né? E daí acho que no teu retorno, depois de uma outra consulta que a gente foi ver a questão do lipedema, né? Daí a gente conversou e tudo, e daí ali a gente associou também alguns protocolos pensando na parte do lipedema, e aonde no implante a gente associou o resveratrol, né, oral, ali, intramuscular, e depois a coenzima Q10 também em implante. Isso, né? a gente seguiu um protocolo ali, primeiro pensando em endometriose, e depois, quando a gente notou ali que tinha ainda que trabalhar o lipedema, né, que veio com esses outros protocolos que ajudaram pra caramba. Isso. Então, assim, passamos aí um ano trabalhando toda essa questão para o organismo chegar hoje e falar, olha... E assim, você nunca foi, né? Você nunca teve sobrepeso, só tinha uma composição corporal que precisava ajustar. Com a gestrinona, com o estilo de vida, com a ação antioxidante, anti-inflamatória, dos nutracêuticos injetáveis que a gente fez, alguns orais, você conseguiu, né, equilibrar a tua composição corporal, mas ainda faltava um detalhe. E que daí, final do ano, a gente entrou com a tirzepatida, associando nesse processo em dose pequena, 1,5 miligramas. Tu tá fazendo a cada 15 dias, né? Uhum. E isso vai ajudar muito também. Tu já viu o resultado que a gente fez o retorno agora recentemente na composição corporal, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho o que você leu, você me procurou, a gente conversou. Então, fala um pouquinho também sobre isso. Na última vez que eu vim para consulta, eu já vim com essa pergunta para você, né, doutora? Sobre a tirzepatida e o lipedema. E você é sempre muito atualizada. Eu tenho aqui, vamos começar a fazer o uso para entender como é que vai ser. E foi maravilhoso. É impressionante como a tirzepatida desinflamou ainda mais o meu corpo. E eu notei a diferença, que eu achei bem importante, na prática dos exercícios. Porque assim, uma das questões minha em relação ao lipedema é que eu não tenho ganho de massa. Não consigo. Por conta da dor. Mas agora com a tirzepatida eu percebi que eu consigo um pouquinho mais, eu tenho mais força, eu consigo, o limiar de dor diminuiu bastante. Então eu consigo colocar o corpo para ser um pouquinho mais exigido, né, ali nos exercícios. E você vem do processo de um ano já, né, não mais inflamada, já melhorou muito, então é um momento. Então são etapas que a gente faz, né, não é tudo de uma vez. Tem que ter paciência, tem que ter calma. O resultado vem, mas com protocolos corretos até chegar lá. Como foi para você entender que a sua dor não era frescura ou falta de esforço, mas sim uma questão hormonal inflamatória? Como você compreendeu? Você teve a confiança em mim? Você viu que estava adequado àquilo que tu esperava? Entender o que a gente tem de fato é libertador. E até ajuda a gente a nos ver diferente. Porque, querendo ou não, você se olha no espelho e vê que não tá legal, que tem alguma coisa errada, mas você não entende de fato o que é aquilo, né? Não é frescura. Não é frescura, exatamente. Ai, que dores que te deixam acamada. Tem muita gente que fala, mas é só uma cólica. Não, gente, não é uma cólica. Não é só uma cólica. Não é um inchaço comum.
É um inchaço que te causa dor de fato. E entender isso realmente traz um alívio até. E assim, falar com alguém que entende sobre isso, de fato te trata conforme você realmente precisa, isso daí não tem preço. Muita gente foca só no peso, mas no lipedema a dor nas pernas é muito real, né? Você está falando assim, quem está observando, escutando, tá vendo, é dor, dor, dor. Então não é só a dor da endometriose, é a dor nas pernas. Quando foi que você percebeu que as suas pernas estavam ficando mais leves de novo? Foi nesse processo, depois do uso da tirzepatida, né? Na verdade, assim, doutora, a gente já começou com os protocolos anti-inflamatórios, isso daí já ajudou muito, muito mesmo, porque quando o teu corpo começa a entrar no eixo, tudo vai se alinhando, né? Então, eu já vi melhor ali, desde quando a gente começou com a alimentação mais regrada e os injetáveis que fizeram diferença. É lógico que com a Tirze é impressionante. A tirzepatida, ela diminuiu o inchaço assim, praticamente zero. É impressionante. Você falou como você chegou aqui, né, na primeira consulta, sem disposição, cansaço, fadiga. Como que você se sente hoje? Outra mulher. Com certeza outra mulher. Aquela pessoa que veio aqui lá no início do ano passado não existe mais. A disposição é outra. Eu tenho... O dia rende. Né? O dia não é aquele dia pesado, é um dia leve. Todas as atividades são mais fáceis de serem feitas, independente do que seja que precisa ser feito. Acordar de manhã é fácil. Parece besteira, a gente fala desse jeito achando que, nossa, mas que absurdo. Como é? Não, gente, de fato, a gente vive diferente, sem essa inflamação. Ou pelo menos com a inflamação controlada, né? Isso. É uma rotina mais leve, é mais fácil. A disposição realmente vem. É libertador. Endometriose e lipedema são doenças crônicas, né? Que a gente está diariamente cuidando do nosso estilo de vida, né? Você no seu estilo de vida em relação à dieta, alimentação, intestino, os suplementos. Porque se você parar agora, volta tudo. Então, uma constante aí a vida toda. A gente nunca para o tratamento, né? Isso é para sempre, porque não tem cura, né? Mas quando você entra nessa rotina também, depois é fácil seguir. Você já é difícil às vezes começar, mas depois que você já está ali, é tranquilo, vira rotina, né? Isso vira rotina, é um hábito. Hábito, exato. Teve algum momento específico, como vestir uma roupa ou olhar no espelho, em que você pensou, nossa, eu já me reconheço, eu recuperei o meu corpo? É a volta da autoestima, né? Eu acho que eu já comentei contigo, né? Que eu nem usava roupa curta por conta das pernas. Porque isso me incomodava muito, minhas pernas sempre muito inflamadas. Até eu te perguntei, né? Tu tem alguma foto sua de mais jovem para comparar, né? Tu disse não. Eu não tiro foto. Não tirava por conta da situação das pernas. Sempre muito inflamada e aquilo sempre me incomodou muito. Então, a sensação é totalmente diferente, né? É maravilhoso. Inclusive, doutora, um dos motivos de eu ter vindo te procurar é porque eu vi nas redes sociais do Dr. André Vinícius e o Dr. Vitor Sorrentino, né? Que eu já seguia, que eu já acompanhava por conta dos assuntos que ele já... A parte integrativa, né? Que tu vinha. E eles sempre colocaram muito essa linha dentro das redes sociais dele, então foi mais um motivo para eu vir te procurar. Então... Eu estou na mentoria do André. O André Vinícius é um excelente profissional e é um excelente ser humano. Então a gente já, né, somos amigos, é meu mentor. E o Dr. Vitor Sorrentino também, não tenho o que falar dele, né? Cada vez que eu vou em congressos, ele sempre recebe a gente conversa, a gente, né, troca ideias, a gente se comunica. E ele tem um olhar muito confortável para nós, então dá essa segurança. Excelentes profissionais e é a linha que eu sigo da Integrativa, como referência os dois. Deixar aqui um recado para vocês que estão nos assistindo, que sentir dor não é normal. Infelizmente ainda a gente tem muito preconceito, sofre muito preconceito por conta disso. Se fala da dor, mas as pessoas falam, mas tá fazendo muito manha e coisa e tal, né? As pessoas são assim. E eu quero dizer o seguinte, existem profissionais que têm essa atualização, que são capacitados para tratar esse tipo de doença. Eu sofri muito até chegar até aqui, na doutora,
Mas busquem informação, procurem médicos que tenham essa atualização para que você seja tratada de forma adequada. Tu, Cleci, até quando tu chegou e tu comentou também que você foi questionada, assim, mas você está tratando lipedema ou endometriose com uma ginecologista? Então, assim, esclarecer, né? A ginecologia que a gente aprende não estuda lipedema, é uma coisa recente também. E a endometriose, toda a vida a gente aprendeu a tratar a endometriose com o uso de anticoncepcionais orais. São hormônios sintéticos que só vão bloquear o eixo, não vão tratar nada. E dentro disso, vendo as dores todos os dias das pacientes, eu vi que eu não podia ficar parada. Eu não podia ficar prescrevendo anticoncepcional para essas pacientes, porque elas não melhoravam. Então, eu fui atrás de atualizações. Então, mentorias, estudos, cursos e estudar muito, ler estudos científicos, artigos, e entender que endometriose não se trata com anticoncepcional. A gente precisa ter estilo de vida saudável. É uma doença estrogênio dependente e a gente precisa bloquear esse estrogênio de uma outra maneira, que é a gestrinona, é uma progesterona sintética, mas ela tem toda a sua indicação. Alimentação antioxidante, muita atividade física, não pode ter preguiça. A gente tem que cuidar do sono, intestino, desinflamar, ter uma vida saudável. É isso que se pensa para a endometriose. E o lipedema entra junto, né? É um processo associado para quem tem lipedema. Então, precisamos sim estar atualizados e eu fico feliz. Eu fico feliz que você está super bem. Seguimos a sua jornada aí. Com certeza, a gente vai continuar tratando por muito tempo. Cleci, muito obrigada por compartilhar sua história. A sua evolução é o que faz sentido aqui, o meu trabalho aqui na clínica. Tá? Obrigada mesmo. Ai, foi muito lindo. Obrigada, que você